A morte que serão sentenciadas os mártires de Apocalipse 7, que no Apocalipse 14 é declarado que eles vêm com palmas nas suas mãos, e no Apocalipse 7 fala que eles clamam por justiça debaixo do altar, e que também é registrado pelo número de 144 mil. Esses mártires serão mortos com morte cruel. Essas mortes que ocorrem hoje no mundo árabe, que são cruéis, a intensidade da morte que vai ocorrer com os judeus no período da grande tribulação, decretada pelo anticristo e seu exército, será muito mais intensa e muito maior. Agora temos que entender, pode passar já o próximo slide. Temos que entender que a visão que Daniel tem é revelado para ele a extensão geográfica do Império Romano. E aí eu coloco um mapa para apresentar a vocês toda a extensão que o Império Romano tem, que é justamente essa parte azul e a parte marrom. A parte marrom, os países que apoiam o Império Romano, e a parte azul, os países, é a região em que o Império Romano terá o domínio. No contexto profético de Daniel e Apocalipse, o Império Romano será a Roma ressurgida. Ou seja, o que quer dizer Daniel e Apocalipse com Roma sendo ressurgida? Que este império que dominava no período de Cristo, quando Cristo esteve cumprindo o seu ministério, e a igreja primitiva também, que já era um império muito forte, mas era um império arrogante, era um império opressor, era um império corrupto moralmente e religiosamente, era um império apóstata, e era um império que tinha na sua, vamos assim, característica máter o paganismo. Esse império será ressurgido, será fortalecido e retornará com muito mais força do que teve nos dias em que governou até aproximadamente 200 a 300 depois de Cristo. Agora, vejamos aqui que a característica dada em Apocalipse capítulo 17, versículo 7, pelo anticristo, pela besta que sai do mar, e esta besta, aquela que tem a aliança em Apocalipse 17 com a Babilônia, que é uma analogia da Roma, ou do Império Romano. Vemos em Apocalipse 17, versículo 7 escrito: e o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás. Quem é a besta aqui atrás? O anticristo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então a intensidade que João vê e que João interpreta, a visão que Daniel teve em capítulo 7 do animal terrível, João interpreta esse animal terrível e diz como é a característica desse animal terrível no Apocalipse 17, 7. João também diz, nos versículos 7 a 13 do Apocalipse capítulo 17, são ainda de difícil interpretação, e eles mostram como ocorrerá a restauração do futuro Império Romano. Vejamos aqui o que diz: a besta que viste foi e já não é. Ou seja, o Império Romano era, mas hoje não é. Na atualidade, hoje ele não é. Hoje ele faz parte
não se pensa em Roma, se pensa em Vaticano. E Vaticano é um país dentro de Roma. E Vaticano é um estado dentro de Roma. Mas quando se fala de Império Romano, está absorvido pela Itália, não é? Porque Roma pertence à Itália. Mas não tem a pujança, o poder que tinha essa Roma do período de Cristo. Agora vejamos aqui o que Apocalipse fala. E irá a perdição, versículo 8. Provavelmente o anjo revela o Império Romano que existiu. Hoje, porém, já não mais tem poder. Mas no entanto, quando o anticristo estiver governando, esse império irá ressurgir de uma tal forma, de uma tal maneira, que todos os habitantes da terra admirarão-se com a sua força e com o poder político, social, econômico, cultural que vai ter o Império Romano, ao ponto de assombrar todos os habitantes da terra. Por isso, irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho e vou combater os pós-tribulacionistas que estão por aí, e muitos, inclusive, infelizmente, por seguirem orientações errôneas, se infiltram em meio às nossas igrejas pentecostais, dizendo que a igreja passará pela tribulação, ou até que nós já estamos nesse período. Mas quer ver a prova de por que nós não estamos nesse período e a igreja não passará pela grande tribulação? Está aí a prova. Roma é conhecida hoje, irmãos? Não. Então, nós não estamos em grande tribulação, não estamos na tribulação e nem próximo de entrar, porque Roma ainda está, ó. Cadê Roma? Tem notícia? Né? Nos dias da grande tribulação, ela será potência. Itália, não vai falar assim Itália, vai falar de Roma. Não vai falar de Vaticano, vai falar de Roma. É preciso compreender o Apocalipse para não seguir a falar ou aceitar argumentos que são contrários ao que a Bíblia diz. Vamos em frente. A última expressão do Império Romano, o governo do Anticristo, Apocalipse 13, versículos 1 e 2, diz assim: pus-me sobre a areia do mar. Quem que pôs-se sobre a areia do mar? O falso profeta, o anticristo, a besta que sai do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, eu paro aqui e pergunto agora: você está vendo aqui agora que esse leopardo que Daniel viu como um dos animais, ele estará sendo uma das cabeças dessa besta. Apocalipse está interpretando Daniel, para nós compreendermos a dimensão da visão de Daniel. E os seus pés como os de um urso. O urso também é um dos animais que Daniel viu na visão do capítulo 7. E a sua boca como a de leão, que é a Babilônia, que Daniel viu no capítulo 7. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Para quem o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio? Para Roma. Entendeu agora? Então, Roma lidera nessa época junto com o anticristo. Sim. Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 13 e depois
chegar também na sua queda, a queda da Babilônia, Apocalipse 19. Vamos em frente. Pode passar. Vai passando, vai passando. Pode passar. Não, volta lá na frente da mulher. Isso. A queda da Babilônia. O Apocalipse capítulo 17 começa a apresentar, e João apresenta, a queda como sendo a queda da Babilônia. Mas esta Babilônia, ela é um sistema religioso, um sistema político e um sistema econômico, que está sendo simbolizado pela Babilônia, porque a Babilônia era a nação do poder, do glamour, do destaque da época de Daniel e João. E também João interpreta, e é interpretado escatologicamente, que esta Babilônia é Roma, porque Roma é o sistema religioso, é o sistema econômico e é o sistema político que estará por trás do anticristo, liderando as nações, as 10 nações. Então, a característica dessa grande prostituta, e por que prostituta? Porque justamente trai a verdadeira religião, trai a Deus, é contra Deus e contra todos que usam e defendem e se intitulam cristãos. E ela está sentada